A CPI hoje começa com o doutor Mandetta. O doutor Mandetta escreveu um livro até sobre a gestão dele. Foi o primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Ele tem o Renan Calheiros, está preparando uma pá de perguntas para o doutor Mandetta. E a gente tem que lembrar que nessa CPI tem muita relação, há muita relação da CPI com as eleições de 2022. O doutor Mandetta, dizem, é candidato. Por enquanto, a candidatura dele não está oficializada, mas ele quer ser candidato à presidência da República. Aliás, é uma figura interessante. Hoje ainda vai ser ouvido o oncologista Nelson Tait, que ficou 29 dias no governo. Então o Mandetta, o que eu queria dizer, é candidato, e o doutor Renan Calheiros, o nosso querido senador, agora dizem que é candidato a vice do Lula. Uma chapa, o Lula-Renan, uma chapa assim, interessante, muito interessante. Lula-Renan. Não estou gozando, não. Estou falando que é uma chapa interessante. Essa CPI é inconveniente. Não que não deva haver uma CPI. Há razões de sobra para haver uma CPI. Há enormes dúvidas sobre as decisões do governo federal. Há enormes dúvidas sobre como foi empregada a verba que o governo federal destinou a estados e municípios, e isso precisa ser investigado. Nessa questão de estados e municípios, além da incompetência, há muito roubo, há muita ladroagem. Num momento de pandemia, num momento em que o país passa fome, que as pessoas estão decidindo como fazer com que seus semelhantes comam, não seria o momento de fazer uma CPI. Todos os esforços deveriam ser concentrados no sentido do combate à pandemia. Mas política é política. A CPI nasce sob o signo de buscar o impeachment do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, queiram ou não queiram, foi eleito por um contingente gigantesco da população. Se ele não vai bem, tem muita gente que acha que ele não vai, em alguns setores ele não vai bem mesmo, em alguns setores ele até ajuda a oposição, tem que aguentar até o fim, tem que aguentar, isso é democracia. Isso é democracia. Aí, em 2022, vota-se por outro candidato se o Bolsonaro não estiver agradando. O país não pode ser submetido, no meio de uma pandemia, a um debate desse tipo que mobiliza as forças políticas e administrativas e que tenta levar a uma solução política desastrada para um caso que deve ser resolvido de maneira republicana e democrática.